É, Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso curso de atualização em medicina intensiva, nossa reunião científica da disciplina de medicina intensiva do Departamento de Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui conosco duas convidadas, né? A doutora Maria Bethânia Peruso. A Maria Bethânia é nossa ex-residente de medicina intensiva, né, plantonista da nossa unidade, nefrologista. Acabou recentemente um mestrado em nefrologia pela disciplina de nefrologia da Unifesp. E temos também conosco a Luana Calegari. A Luana, ela é enfermeira, fez residência de enfermagem em urgência e emergência pela Unifesp, é pós-graduanda em nefrologia pela Unifesp, e também acabou recentemente o mestrado em nefrologia pela Unifesp, junto com a Bethânia. As duas vão falar para a gente um pouquinho, né, da experiência que elas tiveram com a implementação de bandos de prevenção de IRAS em UTI, numa unidade especializada de transplantes. Foi o tema que as duas usaram para a tese de mestrado. E desde já a gente agradece a disponibilidade por estar aqui hoje compartilhando um pouquinho dos resultados que vocês obtiveram conosco, tá? Obrigado, B, obrigado, Luana. Sintam-se à vontade aí para começar. Tá joia, Flávia, obrigada. A gente vai só fechar a nossa câmera para facilitar a não travar, já que a gente está aqui no 7º andar. Eu estou usando o meu roteador, mas a internet ainda aqui está bem ruim. Bom, como o Flávio já apresentou, eu e a Luana, nós terminamos nossa pós, nosso mestrado, e nós vamos mostrar para vocês hoje o impacto da implementação dos bundles de prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, das IRAS, em uma UTI especializada em transplante de rim. Né, os nossos orientadores foram o Dr. Lúcio e o Dr. Medina. Né, eu e a Luana, nós temos alimentado um banco de dados da UTI, que é um banco de dados assim, bem robusto, onde a gente não só tirou a nossa tese, mas, enfim, uma série de publicações aí que a gente tem em mente. Bom, travou, Lu? Bom, a nossa agenda vai ser, nós vamos falar das IRAS, né, o impacto epidemiológico das IRAS, essas infecções em receptores de transplante de rim, qual foi a nossa hipótese, nossos objetivos, a metodologia que nós usamos, os resultados do nosso estudo e as conclusões. Nós não temos conflito de interesse, né? Foi um projeto desenvolvido no Hospital do Rim. Esse projeto é o Saúde em Nossas Mãos, foi pelo PROAD, né, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS. Né, o Hospital do Rim foi um dos contemplados, foram mais de 100 hospitais, e o Hospital do Rim foi um dos contemplados para esse projeto, junto com o PROAD. A Luana teve o apoio financeiro do CAPES, ela teve bolsa. Bom, introduzindo, então, as infecções relacionadas à assistência à saúde, as IRAS, elas são, por definição, infecções adquiridas durante o processo de cuidado em um hospital ou uma outra unidade prestadora de assistência à saúde e que não estavam presentes, uma incubação, na admissão do paciente. Bom, o Institute of Medicine, né, americano, a partir do final de 99, início dos anos 2000, começou a lançar uma série de publicações. A primeira delas foi o Errar é Humano, né, um livro muito interessante. A gente tem em PDF, em português, se alguém quiser, eu e a Luana, nós temos para fornecer para vocês. E tem uma frase desse livro que a gente achou bastante interessante, né? O problema não são as pessoas ruins na assistência médica.
é que as pessoas boas estão trabalhando em sistemas ruins que precisam ser mais seguros. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho do impacto epidemiológico das IRAs, né? Uma coorte retrospectiva, falar de alguns trabalhos, alguns artigos, né? Uma coorte retrospectiva que aconteceu em 3 hospitais brasileiros, elas revisaram mais de 27 mil prontuários de pacientes, e esses eventos adversos geraram em torno de 7%, né? Sendo que 66% deles eram evitáveis. Né? Uma outra revisão sistemática da literatura, essa com mais de 74 mil registros de pacientes, a incidência desses eventos adversos foi em torno de 9,2%. Então, sendo que cerca de 45% aí eram evitáveis. Então, esse impacto da epidemiologia, né? 10% dos pacientes internados eles vão sofrer algum tipo de evento adverso, e desses eventos, metade são evitáveis. Bom, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, começou a se preocupar com essa situação e criou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Eles se reuniram e os objetivos desse programa foram não só organizar conceitos e definições sobre segurança, mas também propor medidas para reduzir os riscos e mitigar esses eventos adversos. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde instituiu, então, o Programa Nacional de Segurança do Paciente em torno aí de 2013. Existem outros programas, outras parcerias do Ministério da Saúde, um deles é o PROAD, né, o que lançou o projeto Saúde em Nossas Mãos, do qual o Hospital do Rim foi um dos contemplados, né, o PROAD SUS. Bom, ainda em epidemiologia, começaram a surgir o impacto desses bundles, né, no controle das IRAs, reduzindo sua frequência, e alguns trabalhos como esse do American Journal, né, mostra que há registros variados, né, depende do cenário e depende da aderência. Né? Uma outra coorte, uma coorte retrospectiva feita aqui no Brasil, no hospital particular, terciário, aqui de São Paulo, né, onde colegas nossos participaram, né, o Moacir, a Lucy, que são colegas aqui da Unifesp, né, infectologistas. Essa coorte retrospectiva, mais de 22 anos aí de observação, eles viram o impacto dos bundles em reduzir as IRAs, né? Então, infecção de corrente sanguínea associada a catéter, 58% de redução, infecção de trato urinário, 56%, e PAV, em torno de 82%. Né? Um outro trabalho também muito interessante, esse da doutora Lucy, ela conseguiu colocar custos, né, os valores desses episódios de IRAs. Né? Então, por exemplo, o custo incremental de um episódio de infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter foi de $65 mil, né? E isso aumentou a estadia em mais ou menos 10 dias na UTI do paciente. E quando ele recebia a alta, ainda tinha um incremento de em torno de $23 mil, né? E mais 9 dias de internação. Então, uma infecção de corrente sanguínea, 19 dias a mais internado, e um custo aí incremental em torno de $90 mil. Ainda em epidemiologia, essa meta-análise é muito interessante. Ela é uma revisão sistemática, uma meta-análise de cerca de 144 estudos, de 2005 a 2016, que mostrou que 35% a 55% das IRAs são evitáveis com os bandos. O interessante dessa meta-análise é que ela é feita em diferentes contextos econômicos, né? E teve redução significativa na incidência de IRAs em todos os grupos de renda. Eles separam em países pobres, em desenvolvimento e desenvolvidos. Então, as IRAs, na verdade, elas diminuem, né, elas reduzem à medida que os padrões de atendimento melhoram, né, independente do contexto econômico, do nível econômico do país. É uma meta-análise muito interessante.
Há também o Brazilian Scope, né, de colegas nossos, infectologistas aqui da escola, o Alexandre Marra, o Luiz Fernando, a Lucy também, que foi o Brazilian Scope, 16 hospitais, mais de 2.500 infecções de corrente sanguínea, metade delas em UTI, 70% usando o catéter central, mostrando aí uma mortalidade que girou em torno de 40%. Ainda falando agora em um pouquinho de infecções em pacientes receptores de transplante de rim, existe uma linha do tempo muito já bem estabelecida, né? Em alguns trabalhos aí do American Journal, o Fishman, né? Que as infecções nas primeiras 4 semanas dos receptores de transplante de rim, elas giram basicamente com as infecções urinárias e infecção de sítio cirúrgico. Né? Depois do primeiro ano, esses receptores de transplante de rim, as infecções ficam basicamente iguais à população geral. Então, existe sim uma linha do tempo de infecções no transplante. Bom, essa coorte é realizada no hospital particular terciário da Grande São Paulo, do professor Lúcio, e há uma outra coorte, essa da colega Marina Cristelli, feita no Hospital do Rim, essa com mais de 10.000 transplantados. Então, ambas coortes retrospectivas mostram que os receptores de transplante de rim eles evoluem com quadros infecciosos mais graves, necessitando de internação em UTI, e com isso necessitando também de uma, um suporte mais avançado. Né? Isso implica em catéter, intubação, sondas, internação em UTI. Essas coortes também mostram que esses pacientes receptores de transplante de rim não. Primeiro causa de óbito e internação seriam as infecções. E a segunda causa, os eventos cardiovasculares nessa população, que também não só fazem com que eles internem mais, né, uma população mais vulnerável, mas também precisa desse suporte mais avançado, que inclui aí a necessidade dos dispositivos. Né? Existe uma outra coorte retrospectiva do colega Moacir, que foi feita também no Hospital do Rim. É uma coorte muito interessante, um trabalho bem completo. O Moacir consegue descrever os aspectos clínicos, toda a microbiologia, os fatores de risco das IRAs nesses pacientes receptores de transplante de rim. Bom, baseado nisso, eu e a Luana, nós alimentamos um banco de dados lá da UTI, que, como eu disse para vocês, é bastante robusto. Então, o Dr. Lúcio, o Dr. Medina, nos instigou a levantar algumas hipóteses, enfim. Então, nessa população bem específica, que são os receptores de transplante de rim, que é uma população mais vulnerável, a gente já sabe disso, às infecções, aos eventos cardiovasculares, há internações, né, e necessidade de dispositivos. Será que adotar os bundles de prevenção de IRAs de forma sistemática e supervisionada, né, na UTI, reduz, de fato, essas taxas de densidade de incidência de IRAs, né, e o seu impacto na sobrevida em curto prazo? Bom, então, o nosso objetivo da nossa tese foi essa: avaliar se adotar essa prática supervisionada dos bandos, né, reduz a densidade de incidência. No caso, isso foi a Luana que avaliou, porque densidade de incidência acaba ficando um pouco mais para a enfermagem avaliar. Né? Então, essa densidade das IRAs associadas a dispositivos em conjunto, e cada uma delas separada, a Luana fez. Né? E eu acabei avaliando mais o impacto dessas infecções relacionadas a dispositivos na sobrevida dos pacientes receptores de transplante de rim. Então, como método, foi um estudo observacional, ele foi histórico, do tipo quase experimento, porque teve um experimento de forma natural, foi dividido em 2 eras, foi em centro único, realizado na UTI do Hospital do Rim. Como critérios de inclusão, nós utilizamos os pacientes com transplante renal em segmento no programa e com rim funcionante, porque nós queríamos avaliar a linha do transplante, homens e mulheres acima de 18 anos, qualquer tipo de imunossupressão e admitidos pela enfermaria, centro cirúrgico, pronto atendimento e ambulatório.
Como critérios de exclusão, nós utilizamos transplante duplo, simultâneo ou sequencial, porque o nosso objetivo era homogeneizar a amostra. Excluímos os pacientes que tiveram perda do transplante na data prévia à internação na UTI. Excluímos também pós-operatório imediato de transplante de rim. Por quê? No Hospital do Rim, os pacientes transplantados, eles vão para um setor específico fazer esse POI, não é na UTI. Nós recebemos as complicações, então, para homogeneizar a amostra, também foi excluído. E os pacientes transferidos de outras unidades hospitalares. Com isso, o desenho do estudo foi do tipo quase experimento, composto, então, por duas cortes, que foi a era antes a implementação dos bundles e a era depois a implementação dos bundles. Consideramos, então, conforme a literatura, que haveria uma redução de 30%, um erro alfa de 5% e um poder estatístico de 90%. A nossa amostra seria 515 pacientes antes e 515 pacientes depois. Considerando que nós temos aproximadamente 59 internações mês na UTI e uma inclusão de 70%, considerando os critérios de inclusão. Com isso, a gente observou a era antes e a era depois. Os bundles, através, então, do programa da PROAD, nós iniciamos em setembro de 2017. Nós consideramos a data de implementação dos bundles em dezembro de 2017. Consideramos também um período de treinamento e adaptação. O período de treinamento foi 3 meses antes de dezembro de 2017 e o período de adaptação 3 meses depois. Então, a data foi composta, a era antes da implementação dos bundles de março de 2016 a setembro de 2017, e a era depois, após a implementação dos bundles, de março de 2018 a junho de 2019. Foram, então, nesse período, 1.864 internações na UTI, como critério, como exclusão, então, do período de treinamento e adaptação, foram 303 exclusões. Como os critérios de exclusão foram 304 exclusões, então o número total de inclusões no estudo foram 1.257, considerando 684 na era antes e 573 na era depois. A demografia, então, da nossa população total de 1.257 foi aproximadamente, então, 54 anos de idade, a maioria eram homens, brancos, a etiologia da doença renal foi 1/3 foi por hipertensão, a maioria dos transplantes foi de doador falecido, 6,8% foram retransplante, 4,6% foram priorizados por falência de acesso, um pouco mais da metade recebeu a indução por timoglobulina. A imunossupressão mais utilizada foi o inibidor de calcinerina mais micofenolato, e como complicações pós-transplante, 20% tiveram diabetes pós-transplante e rejeição, 15% teve neoplasia pós-transplante, 35% tiveram infecção por citomegalovírus e o tempo de transplante ficou em torno de 61 meses. As variáveis de admissão na UTI, a maioria não teve uma significância estatística, então, o que teve de significância estatística foram os scores de gravidade, SOFA e SAPS-3, que apresentaram aí um poder estatístico.
Porém, quando nós fomos observar, o SOFA teve 1 ponto de diferença entre as eras. Na era antes foi 5 e na era depois foi 4, e o SAPS teve 1,5 ponto de diferença entre as eras. Então, nós consideramos que não houve assim, uma relevância clínica para a gente dizer que os pacientes eram mais graves em ambas as eras. O uso do dispositivo, a gente não teve também uma diferença estatística entre as eras. Nós utilizamos basicamente aí quase a mesma porcentagem, né, no uso do catéter central, do catéter vesical de demora e da ventilação mecânica. Porém, o catéter vesical de demora, ele teve uma tendência de redução na utilização na era depois. Essa é a principal figura, então, da minha tese, é o resultado principal do meu estudo, que é a taxa de densidade de incidência estratificada, então, pelas eras, né? Antes da implementação dos bundles e após. Aqui, nós podemos ver que quando nós analisamos a taxa de densidade de incidência, a TDI de todas as IRAs, houve uma redução significativa, né? Uma redução relativa de 56%. Então, depois que nós implementamos os bundles de prevenção, nós diminuímos 56% as nossas infecções relacionadas à assistência à saúde. Claramente, essa redução foi devido à redução da infecção de corrente sanguínea associada ao catéter venoso central, que obteve uma redução relativa de 57%. Os itens de infecção do trato urinário associada a catéter vesical de demora e a pneumonia associada à ventilação mecânica não alcançaram significância estatística, porém, eles apresentaram uma expressiva redução numérica. Eles obtiveram uma redução relativa um pouco mais de 70%. Agora eu vou falar um pouquinho dos bundles, que são, os bundles nada mais é do que pacotes de medidas preventivas que visam o alinhamento das medidas em conjunto. É feito mensurações diárias e também através de feedbacks assertivos. Então, são divididos em 3 bundles. Os bundles, a prevenção de infecção de corrente sanguínea, associada ao catéter venoso central, infecção do trato urinário associada ao catéter vesical de demora e a pneumonia associada à ventilação mecânica. O bundle de prevenção de infecção de corrente sanguínea, ele é dividido entre inserção e manutenção. Na inserção, nós observamos a indicação do dispositivo. O dispositivo ele tem que ser bem indicado. Então, tem que estar bem descrito porque eu vou passar esse dispositivo. O uso da precaução de barreira máxima, a antisepsia da pele, então, com a clorexidina da forma correta e esperar a secagem, a seleção do local de inserção e o curativo estéreo após a inserção. Já na manutenção, a gente observa a indicação, então, da permanência desse dispositivo, a técnica séptica, então, do manuseio, e aqui cabe destacar que quando a gente fala na técnica séptica do manuseio, basicamente é a higiene de mãos antes de tocar o dispositivo e a desinfecção do hub para a instalação da medicação. E a manutenção do sistema de infusão e a técnica séptica do curativo. Já no bundle de ITU, na inserção, a gente também observa a indicação do dispositivo e o cumprimento da técnica séptica na passagem. Na manutenção, nós observamos a manutenção do sistema de drenagem fechado, o sistema de drenagem ele não pode ser aberto, a técnica séptica no manuseio, aqui também entra a higiene de mãos, a higiene diária do meato uretral e a indicação da permanência desse catéter. E no bundle de pneumonia associada à ventilação mecânica, nós observamos a higiene oral, de forma rotineira, a cabeceira elevada de 30 a 45 graus, redução da sedação diariamente, quando indicado, a possibilidade da extubação, verificar a pressão do balonete, então, da cânula, e a manutenção do sistema de ventilação mecânica.
A medida de adesão aos bundles são apresentadas, então, em formas de gráfico. Aqui eu vou apresentar em formas de linhas de tendência. Aqui no eixo X, nós temos a medida de adesão realizada de forma mensal. Então, cada ponto desse é uma medida mensal. Aqui no eixo Y, a gente tem a taxa de aderência, então, do bundle. Esse item é a medida de adesão, então, ao bundle de inserção do catéter venoso central. Aqui, nós obtivemos uma linha de tendência, apesar de ter um pouquinho de queda aqui, é uma linha de tendência linear. Aqui, nós sempre mantivemos acima de 95%, que é o preconizado, então, pela Anvisa. Esses pontos abaixo da linha de tendência não nos causou impacto, porque sempre manteve acima de 95%, e os casos são sempre analisados e feito medidas educativas. Foram realizadas 663 observações e nós tivemos aí uma mediana de 100%. Já o gráfico, então, de manutenção do catéter venoso central, nós obtivemos uma linha de tendência ascendente. Aqui cabe destacar que os itens de manutenção foram itens que a gente partiu de uma taxa de medida de adesão muito baixa, porque a cultura da higiene de mãos é muito difícil ser avaliado. E aqui também, os itens de manutenção foi realizada a observação por uma única pessoa, que foi eu no caso, e a observação ela foi realizada em todos os plantões, considerando manhã, tarde e noite, e dividido em horários também, para que contemplasse todos os horários de medicação e assistência. Tivemos aqui alguns pontos abaixo da linha de tendência, que foram realizadas medidas educativas, logo retomando o padrão, então, de subida. A mediana foi de 64% de adesão e foram 678 observações. A medida de adesão ao bundle de inserção de catéter vesical de demora obteve uma linha de tendência linear. Obtivemos um ponto aqui abaixo, mas mantendo acima de 95%, e a mediana foi de 100%. Aqui foram 283 observações. Manutenção do catéter vesical de demora. Aqui nós tivemos uma linha de tendência aí ascendente também. Nós partimos também de uma taxa de adesão muito baixa. O principal item é a higiene de mãos também, a técnica séptica antes do manuseio do sistema de drenagem, e a higiene de mãos antes de tocar o sistema de drenagem. Foi esse item que nós tivemos muito problema. Aqui nós tivemos alguns pontos aqui abaixo da linha de tendência, aonde nós realizamos intervenções educativas que foram orientadas pela PROAD e nós retomamos o padrão de subida mantendo a linha ascendente. A nossa taxa aí de adesão foi quase de 50% e nós realizamos 470 observações. Já na medida de adesão ao bundle de pneumonia associada à ventilação mecânica, esse foi um bundle que nós tivemos uma linha de tendência descendente. E qual foi o motivo dessa linha de tendência descendente? É que o bundle de pneumonia associada à ventilação mecânica, ele foi o único bundle que nós iniciamos e partimos de uma taxa relativamente alta, considerado as medidas de inserção. Então, pela técnica, né, da PROAG, do IHI, da Anvisa, nós devemos sempre colocar os nossos esforços naquilo que a gente tem de
de maior problema. Então, a gente sempre colocou as nossas intervenções educativas em cima das medidas de adesão de inserção, tanto de catéter venoso central, de manutenção, desculpa, tanto de catéter venoso central quanto do catéter vesical de demora. Aqui nós obtivemos 778 observações e uma taxa de adesão, uma mediana de 80%. Então, como conclusão da minha tese, a implementação das práticas supervisionadas dos bundles de controles de IRAS dispositivo reduziu a TDI quando analisadas em conjunto. Houve uma redução significativa da infecção de corrente sanguínea associada ao catéter venoso central. Já infecção do trato urinário e PAV reduziram numericamente, mas essas reduções não foram significativas. As maiores taxas de adesão ocorreram nos bundles de inserção do catéter venoso central e do catéter vesical de demora. Ao longo do tempo, a manutenção do catéter venoso central e catéter vesical de demora apresentaram um aumento nas taxas de adesão, e para os itens de pneumonia associada à ventilação mecânica, houve uma redução das medidas ao longo do tempo. Bom, como a Luana colocou, essa figura é muito importante, né? Aqui, vou tirar, né? Aqui em cinza é a era antes, em verde a era depois da implementação dos bundles. Então, a incidência de casos de infecção de corrente sanguínea, nós tivemos uma redução, 8,7 para 4, foi significativo, né, estatisticamente significativo. As IRAs dispositivos como um todo também teve uma redução, 8,2 para 4. Como a Luana também colocou, era antes e depois de ITU e PAV, estatisticamente não foi significativo, mas teve sim uma redução relativa da incidência de casos. Bom, falando um pouquinho agora, a taxa de colonização... não consegue tirar isso aqui? Taxa de colonização por KPC e VRE. Né? Nós percebemos que os pacientes com IRAS, né, pacientes que tinham infecção, 73% deles eram colonizados por KPC. Né? Também teve uma colonização por VRE, não foi significativo, mas por KPC, sim. Bom, então nós analisamos as variáveis associadas com a... Você não consegue tirar a luz, isso aqui está em cima do meu... Está em cima do que eu estou falando. Peraí, vê se vai. Não sai. Bom, vamos lá. Aqui nós incluímos um modelo com algumas variáveis, né? Então, as variáveis associadas com a chance de desenvolver IRAS dispositivos. Pode deixar, Lu. Se o paciente fosse colonizado por KPC, a chance de desenvolver IRAS dispositivos aumentava em 7,58 vezes. Né? E apesar do número de VRE não ser estatisticamente significativo, mas a chance de risco de ter IRAS associado a dispositivos quando colonizado por VRE aumentava em 3 vezes. Né? Ele não vai agora. Oi? Não. Bom, nós fizemos, então, uma curva de Kaplan-Meier, né, onde nós comparamos curvas de sobrevida de 2 grupos. Em verde, o grupo que teve IRAS dispositivos, e a linha cinza, o grupo que não teve IRAS dispositivos. Vocês veem que as curvas elas se desprendem, né, a partir da segunda semana,
E a sobrevida em 30 dias de quem teve IRAS associado a dispositivos girou em 58%, quem não teve IRAS, 76%, a gente foi até 90 dias, então a sobrevida de quem teve IRAS associada a dispositivos, 37%, e quem não teve IRAS, 71%. Então, é uma curva aí de Kaplan-Meier bastante interessante, né? Mostrando esses dois grupos, quem teve e quem não teve IRAS associado a dispositivos. Bom, agora um pouquinho da nossa população, da demografia estratificada pelo óbito, né? O que chama atenção é a maioria dos que morreram, né, eram os priorizados, né, e os pacientes que tinham um tempo maior de transplante, aí, girando em torno de 5 anos e meio. Aqui, as características direcionadas aí pelo óbito, né, morreu mais os mais velhos, quem tinha um Charlson um pouquinho maior, os admitidos na UTI por motivos sepse, né, infecção, né, os que tinham um SOFA maior, girou em torno de 8, né, os que tinham um SAPS maior, girou em torno de 59, os que tinham um número de plaqueta um pouquinho menor e o RNI também menor. Bom, aqui mostrando que quem morreu usou mais droga vasoativa, mais ventilação mecânica, mais hemodiálise e, obviamente, eram os pacientes mais graves, né, que morreram mais, tiveram a sua imunossupressão suspensa. De novo, falando taxa de colonização, né, os que foram a óbito, 39% eram os colonizados por KPC, né, 7% colonizados por VRE, mas chama atenção, agora, estatisticamente, que os que tinham infecção relacionada à assistência à saúde, né, por dispositivos, também morriam mais. Aqui, nós fizemos um modelo preditivo com algumas variáveis independentes, né, que agem de maneira intensificada, né, quando elas são analisadas em conjuntos, né, uma regressão de Cox, esse modelo, um modelo preditivo. E, na verdade, aqui a gente não usa mais o odds, né, usamos o RASA, né, que é para curva de sobrevida, né, então ele compara a incidência entre expostos e não expostos. Bom, o que chama atenção é que quem tinha IRAS dispositivos, o risco de óbito aumentava em 2,6%. Né? Quem era admitido na UTI, no caso por sepse, aumentava a razão de risco aí em 1,6%, é o que chama bastante atenção. Concluindo, foi pulei? Não, acho que foi isso mesmo. É isso mesmo. A única coisa que chama atenção, Lu, que eu pulei aqui, quem era, desculpa, quem era da era depois da implementação dos bundles, né? É porque a minha tela está meio ruim aqui, pessoal, desculpa. Mas quem era da era depois da implementação dos bundles, a razão de chance, né? 62% aí de não ter IRAS, né, dispositivos. Bom, voltando e agora concluindo, a implementação dos bundles, então, reduziu em 62% a probabilidade de ocorrência de IRAS, né, dispositivos. Isso foi independente das diferenças entre as eras, né, e eu acho que respondeu a nossa primeira pergunta lá da tese, né, nessa população tão vulnerável, tão frágil, tão específica, que são os receptores de transplante de rim, se a aplicação desses bundles faria alguma diferença. E sim, reduziu, né, reduziu a probabilidade aí de IRAS associadas a dispositivo em 62%, o que está bem compatível com a literatura, né, que gira em torno de 30%, 40%, até 60%, em alguns casos até 70%. E as IRAS dispositivos foram um fator de risco aí na probabilidade de óbito em até 90 dias após a admissão da UTI, e isso foi de forma independente da era. Eu acho que a mensagem que fica aqui, minha e da Luana, é que
tolerância zero, né, em relação às infecções relacionadas à assistência à saúde, tolerância zero. Nós mostramos aí, não só no nosso trabalho, mas algumas meta-análises, algumas coortes, de que, independente da situação financeira, enfim, do país, ou, enfim, do hospital, a adesão aos bundles e tolerância zero é o que é importante, né? Acho que é isso, Flávio. É, obrigado, Betânia. Obrigado, Luana. Eu acho que foi bacana vocês terem compartilhado o resultado da tese de vocês aqui com a gente. Eu acho, né, pelo que eu vi em linhas gerais, os resultados eles estão um pouquinho alinhados com a população de pacientes não imunossuprimidos, né? Eu imagino que ficou claro aí o impacto que as IRAs têm, principalmente em mortalidade no estudo de vocês, além de outros aspectos que, né, que vocês não mediram, mas que a gente sabe que acontece, né? Questão de aumentar o tempo de internação, questão de uma eventual resistência bacteriana, o eventual impacto econômico que as IRAs elas podem trazer, né? Mas acho que assim seria bacana, né, se vocês pudessem comentar, né, porque quando a gente implanta melhoria de qualidade, qualquer processo, a gente, né, sempre se depara com algum tipo de barreira, né? Seja barreira por causa de, né, resistência a mudanças culturais, às vezes pode, né, aumentar um pouquinho a carga de trabalho, a questão de comunicação. O que vocês encontraram de mais dificuldade para manter o tônus aí dessa melhoria de qualidade, não deixar fadigar nesse período pós? Flávio, eu acho que a Luana, como ela foi a observadora, né, junto lá do PROAD, todas as observações, e ela ficou mais nessa parte de frente, né, vendo as taxas de adesão, densidade de incidência. Talvez a Luana possa falar um pouco melhor. Da minha parte, o que a gente teve foi muito apoio assim da gestão, né, do hospital. Isso foi muito, muito importante, mas eu acredito que a Luana vai conseguir colocar isso talvez de uma maneira que a gente possa até usar aqui, enfim. Os bandos foram implementados antes do Covid, vale ressaltar, Uhum. né? Porque o Covid teve muita mudança. Mas, da parte de implementação, nós utilizamos, então, todo o apoio da Anvisa, da PROAD, utilizamos todos os manuais. E o que era muito preconizado é que você tem que trabalhar com aquilo que você tem. Revelar criatividades, né? Então, assim, a gente, por exemplo, nós não tínhamos cama que media o ângulo. Então, nós aprendemos a fazer um angulômetro. Então, assim, tudo isso, criatividade, muita criatividade e trabalhar com aquilo que você tem. É o que você tem? É isso que você vai fazer. Dentro do que é preconizado no bando. Então, higiene de mãos. Tenho pia? Tenho pia em ponto de assistência? Não tenho? Posso disponibilizar mais álcool gel? Então, assim, é você ir criativamente trabalhando com o bundle. E o que acho que fez mais a diferença, chamar a equipe. Não fizemos sozinhos. Nós chamamos a equipe. Então, toda a equipe técnica, nós colocávamos o problema e esperávamos eles trazerem alguma solução. Então, assim, vinham soluções muito criativas. Muito. Então, por exemplo, a gente não tinha mais... nós não tínhamos alguns leitos com parede para colocar o dispenser de álcool gel. Então, assim, vinham soluções muito criativas. Ah, vamos colocar na mesinha, vamos colocar na estativa, vamos colocar um suporte, vamos... Então, é isso, é chamar a equipe e identificar os problemas e eles vão trazer a solução. Então, isso foi uma experiência, assim, importantíssima. Segundo, que a observação é muito difícil. Isso foi muito difícil. Essa foi, acho que para mim, essa foi a parte mais complexa, porque eu tinha que estar em todos os plantões.
Então, muitas vezes eu ficava de enfermeira no plantão para conseguir fazer essa observação, ficava até mais tarde, chegava mais cedo, e com o tempo as pessoas se acostumaram com a minha presença e, sinceramente, eu via que não fazia diferença na assistência deles, porque isso é uma coisa que a Proad falava bastante, né? A sua presença ali talvez mude a assistência, vamos Uhum. supor, de técnicos de enfermagem, mas eles acabavam se acostumando e não mudavam, pelo contrário, era até um lembrete que eu estava ali e que ele deveria fazer da forma correta, e isso acaba ficando como cultura, né? Porque a cultura nada mais é do que você fazer sempre, repetidamente, repetidamente. Basicamente foi isso. E pós-Covid, lógico que acho que todos os hospitais assim do mundo tiveram dificuldades aí nessa era Covid, muito medo, muito pânico, até falta de material, né? Às vezes a gente não conseguia comprar os materiais adequados, né, no mercado, e o Covid foi muito complicado. Nós estamos retomando estrategicamente, principalmente a questão da higiene de mãos. Não, legal, né? Essa ideia de poder compartilhar um pouquinho a responsabilidade, né? Conscientizar todos que atuam ali no cuidado do paciente crítico, educar, sem dúvida, tem um papel muito relevante. Jane, eu não sei se você gostaria de comentar alguma coisinha, não sei se a Jane, nossa enfermeira, está por aí. Oi, Flavinho, eu só não consigo entrar com a imagem. Não, Boa tudo noite, bem. boa noite a todos. Eu adorei a apresentação das meninas. Esse exercício dos bundles é algo que nos traz valor, né, da prática da segurança ao paciente, que é na assistência à saúde. E nós temos várias experiências, né, no pré-Covid, pós-Covid. Acho que na nossa UTI a gente teve a oportunidade de desenvolver o nosso projeto Tiras, que teve uma ação de extremo valor no exercício dos bundles, no exercício do envolvimento da equipe, na coleta dos dados, Sem de dúvida. treinar a equipe, de participar, né, das atividades, de envolver todos os profissionais, sejam os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos, os residentes médicos, a equipe multi. Então, acho que essa interação multiprofissional dentro da nossa UTI foi muito importante no sucesso do nosso projeto Tiras. A gente teve algumas dificuldades agora no pós-Covid, porque o projeto nasceu ainda no final da pandemia e hoje a gente vem sentindo algumas dificuldades porque a gente está numa transição de dificuldades financeiras sérias dentro da nossa instituição e dificuldade de número de equipe, né, também. E isso traz uma sobrecarga e afastam as pessoas do exercício da segurança. Então, isso para a gente tem sido o grande desafio. Mas eu acho que o que as meninas disseram é muito importante, da gente não perder o tônus, da gente não perder isso de vista, de fazer as coisas darem certo com os recursos que a gente tem às mãos, né? Eu acho que isso foi muito legal a Luana reforçar, né, o quanto isso é importante, de termos os nossos recursos, sejam eles quais forem, da gente estabelecer prioridades, né? Isso é bem importante, e começar pelos primeiros passos. Higiene das mãos é o passo número 1, e esse exercício tem que ser a todo momento, e trazer os nossos bundles sendo realizados todos os dias, com os recursos que a gente tiver. Então, assim, eu gostei muito da apresentação e reforça muito o valor que a gente vem dando para essa atividade e a diferença que faz na mortalidade dos nossos pacientes, da qualidade da assistência, que mesmo no hospital tem recurso SUS, a gente pode fazer a diferença na vida deles. Com certeza. Bacana, Jane. Bem lembrado aí, contextualizado o nosso projeto Tiras aí, acho que tem muito a ver com o que as meninas apresentaram, né? Luana, assim, eu tenho aqui vários comentários, né, parabenizando pela apresentação. E para finalizar, eu gostaria né, das considerações finais de vocês, se vocês quiserem falar mais alguma coisinha.
Só falando um pouco o que a Jane comentou, né? Realmente, Jane, assim, eu vejo a dificuldade em todos os locais, né, que eu trabalho. Acho que lá no Rim também, essa questão do turnover, né, dos técnicos, né? Às vezes você vai, treina, e ele vai para outro setor, ou enfim, vai embora. Esse turnover aí é importante que ele não acontecesse, né? Assim, para o técnico, o enfermeiro ficar sempre no seu setor, né? Sempre fechar aquele grupo. Enfim, isso aí é uma dificuldade que eu vejo em todos os locais, né? E eu acho que a mensagem que a gente quis passar, imagino que a gente tenha conseguido, é essa, né, Jane, Flávio, de que não interessa o grupo de renda econômica do país ou do hospital, né? O padrão de atendimento é que tem que melhorar com o que você tem, né? E realmente não só nos custos, mas na mortalidade, isso aí é importantíssimo e a gente consegue fazer isso com muito pouco, né? Em qualquer lugar do mundo, é uma estratégia muito, muito fácil e muito barata, né? Uma UTI com baixa infecção é uma UTI segura, né? Isso que é o preconizado hoje, né? A gente está cada vez mais trabalhando com zero infecção, tem que ser zero. É difícil, mas vamos lá, que a gente vai conseguir. E em relação, assim, a todo o projeto, a gente agradece muito, assim, ao apoio total do professor Lúcio, do professor Medina. Aprendemos muito, né? E estamos aí porque vamos continuar agora. Não, certo. Bom, meninas, obrigado, né, mais uma vez, né, parabéns pelo projeto, parabéns pela tese, legal vocês terem compartilhado com a gente aqui a experiência de vocês, tá bom? Valeu. Obrigada. Pessoal, então a gente finaliza por aqui, né, e até a nossa próxima apresentação, daqui a 2 semanas. Boa noite para todos. Legal. Peraí, deixa eu fechar aqui.